Boa noite, eu sou Marcelo Araújo e começamos agora mais uma edição de A Live. E sempre aqui, entrevistas com pessoas interessantes das mais diversas áreas. E hoje teremos, nesta noite, um convidado muito especial, violonista, guitarrista, Lula Galvão, um dos maiores músicos brasileiros, um dos grandes nomes dos seus instrumentos, né, do violão e da guitarra, também um arranjador, também educador musical, estará aqui em breve, dentro de alguns instantes, para conversarmos sobre a sua trajetória, sobre a sua carreira. Lula Galvão, que é brasiliense, mas está radicado no Rio de Janeiro desde o final da década de 80, né, cidade onde ele trabalha, né, com grandes nomes, né, da música brasileira, não só no Rio de Janeiro, mas também pelo mundo, né? Enfim, acabou de chegar o nosso convidado e já vou adicioná-lo aqui à conversa. Olá, Marcelo. Oi, Lula Galvão, Tudo boa bem? noite, tudo Boa bem? noite. Muito obrigado pelo convite aí. Desculpa eu entrar em cima da hora, que eu estava resolvendo coisas aqui, essas coisas que acontecem na pandemia, né? Que você tem que resolver tudo. Não sei como é que está a imagem aí para você. Tudo certo? Tá ótima. Tá. Não, não, você está tá na hora certíssima. Eu acabei de abrir a live e, bom, eu que te agradeço aí imensamente pela oportunidade de ter você hoje aqui para conversarmos sobre essa sua trajetória fantástica, profissional, musical, artística. Você que é um dos grandes instrumentistas brasileiros. É uma honra tê-lo aqui. Eu agradeço mais uma vez pela sua presença para poder falar sobre o seu trabalho. Obrigado, Marcelo. Fico feliz com o convite e boa noite a todos aí. Espero que tenhamos um papo. Bom, boa noite também, meu, aí para todo mundo que está chegando. Vamos conversando, começando então o nosso papo com o nosso convidado, Lula Galvão. Em primeiro lugar, Lula, eu queria saber de você como é que começou o seu interesse pela música. Olha, na minha casa sempre teve uma atmosfera musical, porque meus dois irmãos mais velhos, que infelizmente são falecidos, talvez você tenha até conhecido, Marcelo, o Zequinha Conheci. Galvão e o Carlinhos Galvão. E Sim, apesar da diferença de idade, que era de 16 anos, né, muito grande, mas nós tínhamos a princípio, assim, eu lembro das minhas memórias mais remotas são assim, que eu nasci em 62 e eles estavam morando, eles vieram do Rio para Brasília, né? Meu pai, minha mãe carioca, meu pai maranhense, então já tinham 4 filhos aqui, né? Quando mudaram em 60 para Brasília. Então, a minha memória mais antiga, na verdade, não acho que eu falei recente, a memória mais antiga que eu tenho é assim da convivência com esses irmãos que estavam formando, né? Assim, eu me lembro assim de 7 anos de idade, porque eles ficaram até 69 em Brasília. Então eu lembro 7 anos de idade, depois eu fui começar a lembrar, através dos sons que eu ouvi mais tarde, identificar aqueles sons que eu ouvia quando criança, porque, assim, por exemplo, o trompete do Miles Davis é uma coisa muito. É uma assinatura muito forte na maneira que ele trabalha com silêncio, aquelas notas longas. E quando eu fui ouvir mais tarde o Miles Davis, eu lembrei dessa memória antiga, né? Que era um som que eu ouvia na minha casa, porque esses meus irmãos, eles se formaram em Brasília, assim, né? O princípio da formação do Elefante Branco até. E aí, em Brasília, nessa época, tinham vários músicos, que eram Haroldo Mauro Júnior, que já morava aí, foi morar em Nova York, depois gravou com a Joyce e tudo. E o Ion Muniz, grande saxofonista, também foi morar em Nova York. Tinha o Ricardo do Canto, um baixista também, fantástico. E o Carlinhos, Zequinha, e eles tocavam aí na cidade, inclusive, né, na casa do arquiteto Lelé, né, até a Adriana, filha dele, reproduz isso aqui no Rio de Janeiro, no apartamento dela, ela leva os músicos para lá. Então eu lembro desse momento assim, de uma forma retroativa, assim, entendeu? Porque através da música isso foi interessante. Mas então, eu comecei a ouvir os discos, né, na minha casa também, por conta dessas influências, né?
Então, eu ouvia da mesma forma o jazz, né, e a música brasileira, porque meus pais também adoravam, né, a Rosa, Gari Barroso e os sambas, né, antigos e tudo. Meu pai também tinha uma coisa de seresta, de gostar da seresta. Então, o primeiro interesse foi esse, entendeu? Ouvindo a música brasileira e ouvindo a música com, digamos assim, uma liberdade de improvisação maior, né, com tempos maiores e tudo. Uhum. Bacana. E seus irmãos, como você falou, né? O Zequinha, que era baterista, e o Carlos, né? Contrabaixista, que depois virou diretor da Escola de Música de Brasília, né? Tive a oportunidade de conversar com ele muitas vezes. Eles tocavam bastante, então, nessa cena de Brasília ali. Até alguém está perguntando se nessa época já tinha grandes músicos. O Lula respondeu que sim, né? Que já era efervescente, ainda na década de 60, né? Você vê que isso era o quê? 68, 69, que depois, né, conversando com eles. Então você vê que Brasília, com essa confluência de todos os lugares do Brasil, né? Então, realmente, tinham pessoas fantásticas, assim, cada um trazendo sua experiência e trocando, né, com os outros. Então, tem muito disso, né, esse começo de Brasília. Então, a minha formação, depois, vendo isso, se deve muito a essas duas, né, vertentes assim, da música. E depois eu fui ouvir os discos do Hélio Delmiro, né, que naquela época tinham as gravações através da gravadora Som da Gente, né, tinha, e outras também. E aí eu ouvi esses discos com essa mistura já, né? O Hélio tocando, o Hélio Delmiro tocando repertório da música brasileira com improvisação, né, digamos assim, mais misturando com o jazz, né? Vitor Assis Brasil, né? O Nelson Aires, né? E tanta gente da guitarra, o Heraldo Dumont também, né? O alemão, o Miri Stocker. Então tinha uma efervescência assim também, né? No âmbito da indústria fonográfica, assim, nesse sentido da música instrumental, né? Que estava bastante, assim, tinham vários grupos. Eu lembro Grupo 1, Medusa, Pau Brasil, né? Então tinha essa coisa da música instrumental que acabou influenciando a minha geração, né? Uhum. Bacana. Até foi o Harmonica College que fez esse comentário sobre a cena da época. E daí para você, então, se tornar músico foi um empurrãozinho, né? Um pulinho, né? Foi, apesar de ter entrado de uma forma tardia, né? Porque eu comecei a estudar mesmo com 18 anos, né? Lógico que com 15 anos eu já tinha um violão em casa que eu ficava meio que, mas assim, uma forma completamente descompromissada, né? E uma forma lúdica, sem nem pensando assim em fazer harmonias ali, né? E tudo. Mas aí com 18 anos eu já estava até quando eu cheguei com 18 anos, eu fui estudar com o Paulo André Tavares, grande professor aí da Escola de Música de Brasília, por intermédio do Zequinha, que dava aula na escola também. Me apresentou ao Paulo André, que nessa época a escola de música só tinha música erudita, né? Então a música popular não tinha. E o meu irmão me levou na casa do Paulo André, eu toquei até um pouco eu me lembro assim, do Samambaia, que eu tinha tirado. Samambaia não, foi o Marceneiro Paulo. Toquei da minha forma, ainda muito com a técnica incipiente, assim, tudo, mas o Paulo André falou, poxa, você já toca um negócio, poxa, vai lá na escola de música à noite, me botou assim de uma forma clandestina, digamos assim, mas de uma forma assim, que eu tinha que seguir o protocolo lá de apresentar umas peças né, de tempos em tempos, né, de 3 em 3 meses, não sei, umas peças do Fernando Sor, uma coisa erudita, assim, né, e aí foi muito bom para mim, porque eu pude aliar essas duas formas, né, de você pegar uma coisa da técnica da música, né, erudita, apesar de né, não ter seguido assim, esse caminho, mas sempre ligado nisso, e ele me dava ele estava no momento que de improvisação, que ele estava pensando na escala diminuta, né? Eu já cheguei sem saber a digitação nenhuma, de escala nenhuma, ele já me ensinou a digitação dessa escala diminuta, que tem uma simetria, né, que vai de tom, semitom, tom, semitom, tom, semitom. Mas ele me ensinou essa digitação, que é a simetria permite com que você
você absorva ali, né? Porque visualmente ela tem o mesmo padrão, né? Que eu expliquei agora. Mas só que ele já me explicou com a aplicação, né, em cima dos dominantes, dos acordes dominantes. Isso para mim abriu minha cabeça, assim, porque eu comecei a fazer associação dos sons que eu ouvia nesse tempo que eu não tinha me decidido ainda né, pela profissão, mas eu ouvia muito, assim, e aí eu pude reconhecer esse som em cima dessa aplicação, em cima dos dominantes, né, que é uma sensação de tensão para depois resolver, né, relaxamento. Mas é isso. Legal, bacana. Você teve também aula com o Luciano Fleming também, não foi? Exatamente. No mesmo ano de 80, eu estudei com o Luciano e, poxa, é uma perda muito triste, assim, não tem um dia que eu não pense no Luciano, né, no Toninho Maia, os dois, assim, que nós perdemos pela Covid, pela demora na vacina, né, os caras estavam esperando ali a vacina. E eu até fiz uma música assim, o Jacques Breulenbaum gravou agora um disco, né, o Cello Sabatrias, vai ser lançado pelo selo do Sesc, e eu até botei uma música que eu fiz pensando nos dois. Assim. E o Luciano foi muito importante também, porque ele tinha uma visão da música erudita também, já com a coisa da técnica e tudo, mas ele também navegava nesse lado do popular, então foi muito, uma coisa foi muito, parece que, sabe, foi um encaixe perfeito. De tarde eu ia lá para 209 Norte, a casa onde ele morava, depois eu ia para a escola, ia para casa e à noite ia para a escola de música. E, às vezes, da escola de música, eu ia para a casa do Paulo André, que o papo estava tão bom, ele me encaixava sempre no último horário da noite. Aí ele falava, cara, vamos lá para casa. Aí a gente ficava ouvindo o Wes Montgomery, ouvindo o Wellington Beer, ouvindo esses caras e tocando. Era um negócio, foi assim, apesar de eu ter entrado tarde, assim, de uma forma séria na música, foi, foi tão intenso esse período do ano de 80 que eu tive aula com os dois, e que eu me dediquei assim ao máximo mesmo. Eu tive que abrir mão das minhas amizades, que eu gostava tanto, meus amigos e tudo. Sabe, aquele negócio que as pessoas chegarem na janela, assoviarem. Aí você olhava para ela e falava assim, pô, não vou poder descer. Eu ficava, sabe, e aí fui afastando, assim, porque eu vi que não tinha, o tempo era muito curto, né? Então esse ano de 80 foi mesmo um ano que eu me dediquei muito, né? Para começar a entender, entrar no jogo, assim, né? E o jogo não termina Bacana. nunca, Marcelo. Essa que a alegria do negócio que não termina nunca. A gente nunca sabe tudo. A gente vai estar sempre querendo aprender e vai tendo outras, à medida que vai aprendendo, vão abrindo outros caminhos que você começa a perceber que é um negócio que mesmo, que a graça está aí mesmo, né? Enfim, são tantos lados que você pode mexer, pensando na harmonia, no ritmo, na melodia, que né? Bacana, Lula. E você até já citou algumas das suas referências, né? Você citou Edelmiro, falou há pouco do Wes Montgomery, alguns instrumentistas que você citou também, Nelson Aires, Vitor Assis Brasil. Queria saber um pouco sobre suas influências musicais, também saber um pouco seus que você já citou o Hélio, né? Com certeza uma grande referência. Nomes que você considera importantes da guitarra e do violão no Brasil, fora também, porque você os considera. Puxa, o Brasil, em matéria de violão, é um negócio muito sério, né? Muito sério mesmo. Assim, né? Então, a gente tem a escola do garoto, né? Que começou com. E aí, João Pernambuco. A gente tem tanta. Outro dia eu estava pensando na coisa da rádio aqui, né? Acho que era a Rádio Nacional do Rio, que tinha né, os violonistas todos ali, o garoto, o Bola Sete, o Laurindo de Almeida, o Luiz Bonfá, até o Baden. E essas pessoas foram, né, foram morar fora e até influenciaram músicos do mundo inteiro, né? Incrível essa força que o violão brasileiro tem, né? E, e permanece, né, até hoje, né? Rafael, Jamandu, hoje em dia
muitos, muitos. Eu fico, é ruim se citar, porque vai. Né, tem o Penésio Caimã, tem, até foge assim, o Pedro Martins, mas são vários, assim, tantos que é difícil mesmo. É um negócio muito legal de você ver assim, né, a musicalidade, né, o nosso instrumento, assim, né? É incrível como sempre aparece uma pessoa tocando de uma forma, né, diferente, agora com essa possibilidade dos sete cordas, né, que as pessoas estão expandindo também, eu acho incrível. E as minhas influências, no caso, que eu citei aquelas, né, aqui do Brasil e tudo, mas eu ouvi muito Bill Evans, por exemplo, assim, muitos discos dele, incessantemente. Assim. Botava, até minha família ouvia, todo dia na hora do almoço eu botava um disco do Bill Evans, ninguém reclamava, eu falava, pô, tá legal, todo mundo ficava comendo e ouvindo aquele, né, aqueles. Eu escolhi assim, né, os solos, discos solos dele, assim, para dar um. Né, então, uma grande, não sei se influência, né, mas uma paixão, né, além desses guitarristas também americanos que eu ouvi todos, né, e você falando da formação musical que eu estudei na escola de música, depois fiz um curso também, e um curso que foi criado para os músicos, era um curso mais intenso, com 2 anos, eu acho, de duração. Mas com os músicos profissionais. Então eu estudei com meu irmão, Zequinha, por exemplo, e os músicos, Adriano Gifone, os músicos tocavam à noite, assim, né? E aí fiz esse curso também. Mas na coisa de você fazer uma percepção auditiva para você fazer as correlações, né, das melodias com as harmonias, né, das escalas com os acordes. Foi assim nesse negócio de ouvir e também os métodos desses guitarristas e músicos tiveram uns músicos que foram estudar fora, né? Então esses métodos em Brasília, né? O Nelson Faria foi estudar fora, o Genil também, o Tico. Então esses métodos chegaram em Brasília, métodos do Joe Diori, do Frank Gambale, do Don Mock, vários assim que a gente ficava estudando esses métodos, entendendo, né, também a parte teórica da coisa. E eu ouvi esses guitarristas todos, eu falei, né, do Wes Montgomery, do Gene Hall, Frank Gambale, Pat Metheny, John Abercrombie, John Scofield, Joe Henderson, esses caras. Sempre um pouquinho de cada, uma época e outra, sempre estava ouvindo, sentindo, né, para ver. E depois, Marcelo, eu parei de ouvi-los todos. Falei, não posso. Até hoje estou querendo encontrar uma identidade para que você saiba. Para esses todos que eu citei, esses caras todos dão 2 notas, você fala, ó, Elton Miró, o Wes Montgomery, entendeu? Então eu estou nessa busca, falei, não, cara, eu não vou mais ouvir, vou ouvir outros instrumentos e eu ouço muita música clássica também. E com esse o advento aí do YouTube, né, você pode fazer você acorda e fala, eu quero ver o Segovia tocando, porque eu pegava os discos de Segovia e gravava uma fita cassete, ficava tirando, voltando, né, aquelas gavote, aquelas coisas ele tocando bar e tudo. E hoje em dia você vai no YouTube, tá lá o Segovia tocando com a digitação, olhando a digitação simplificada, toda mais. Fala, puxa vida, quer dizer, hoje em dia, né, as pessoas, a gente se espanta, né, quando vê um jovem assim tocando, né, mas também, olha só, na minha época o cara fazia um acorde e escondia o braço assim, para você não ver o acorde. Mas é isso. A Estão formação. perguntando se você gosta o Harmonica College do Lenny Bro, creio que é. Pois é, o Lenny Brown também, que eu fui ter contato mais tarde assim, com ele. Né? Essa coisa do. Não, o Lenny Brown, ele deu uma entrevista, eu fiquei sabendo através do Genil, que é um grande entusiasta dele, toca também com a técnica do harmônico, né? Bem, da forma como o Lenny Brown tocava tudo. Ele me contou que ele leu uma entrevista que o Lenny Brown falou que ia assistir o Bonfá tocar. Ele foi influenciar muitas coisas que o Luiz Bonfá fazia. Porque a gente
eu mesmo, não sei, o Brasil tem essa coisa, né? A gente fala, Luiz Bonfá, Gentle Rain, Manhã de Carnaval. Mas aí você vai ouvir os discos dele tocando, nossa senhora, é um violonista assim, fantástico e muito expressivo e muito legal. Né? Você vê ele tocando nos programas de televisão dos Estados Unidos, né? Ficando imaginando, pô, esse estúdio deve estar frio pra caramba, gelo, o cara chega lá, toca assim, tem que Uhum. molgar, falei, nossa, é demais. Bacana. Lula, eu queria saber um pouco sobre o seu início da sua carreira artística, né? Porque, inclusive, você citou há pouco, né, no Brasília, nesse começo dos anos 80, era uma cidade com muita efervescência musical, né? Muita gente tocando, você citou o Gifone, que inclusive já foi entrevistado aqui. Tinha muita gente tocando na cidade, Jorge Elder, né? Rosa Passos, de quem vamos falar em breve, né? Enfim, gente de todos os estilos. Eu queria saber um pouco de você, como é que você começou nesse circuito musical, né? E como é que era, que lembranças que você tem dessa época, por onde você tocava. Uhum. É, você falou bem, nessa época, né, estava uma efervescência, assim, a gente estava saindo, respirando dos anos que começaram em 64, a gente já veio por volta de 85, estava vivendo um momento diferente, né, de esperança e tudo. E ali, rapaz, tinha várias. Você lembra, Marcelo, né? Você é mais novo que eu, mas você cobriu isso muito bem ali, né? Então, tinha vários lugares, eu posso citar alguns, assim, tinha o Chorão, Degraus, o London Tavern, um hotel, Bar Academia, sei lá, tinha Grog, tinha vários lugares que tinham músicas assim, né? Música de. Eu posso ter misturado alguma época, assim, mas de alguns lugares que eram um pouco mais tarde, mas assim, muitos lugares assim. E aí, esses que você citou, tinha Ney Rosaldo tocando em outro lugar, Nelson Faria, Zélia Duncan. Era realmente, né, o Tony Zequinha, Botelho. Tony Botelho, o meu irmão Zequinha, o Saulo, que era um grande pianista que mora em Los Angeles agora, e o Vitor Santiago, tinham vários músicos que tocavam ali nessa época. Quer dizer, que é outra época, é 85, aquela do Zequinha foi em 69, 68, que eu era criança, né? Que eu não eu lembro vagamente das coisas. E, mas eu comecei a tocar com um pianista chamado Zé Antônio Almeida, também um grande amigo meu, músico fantástico, mora em São Paulo, né? Está trabalhando com o João Carlos Martins, ele escreve os arranjos, né? A orquestra lá, e nós fazíamos um duo e começamos a tocar à noite, inauguramos o hotel, né? E foi até engraçado, porque a gente tinha repertório para um set só. E a gente tocou e repetimos o set. Na outra semana estava o Paulo André e Fontana lá. O duo que já tinha uma experiência. Né? Mas aí eu fui, depois nós fomos tocar no Mistura Fina. E aí eu fui convidado para tocar no Degraus, que era uma casa ali na 304 Norte. E claro, você descia os degraus e era um lugar que tinha uns músicos experientes, assim, já tocando. E eu cheguei, assim, foi muito bom para mim, porque o pianista era o Marco da Abreu, o baixista era o Gil, e o baterista que era o Roberto Magalhães, que era mais de 62 também, na minha idade. Mas ali foi muito importante, e a cantora era a Ângela Regina, que mora até hoje aí. E o repertório que nós tocávamos era o repertório que tocava na rádio, né? Que era Tom Jobim, né? Gilberto Gil, Milton Nascimento, cantando, tudo. Né? Então, a Ângela cantava aquela repertório da Elis Regina e tudo, e ainda tinha aquela coisa dos pedidos, né? Então, era uma coisa às vezes eu não conhecia, muitas das vezes eu não conhecia a música, né? E tinha aquele negócio de fazer assim, né? Ré maior. Você fazia o Ré maior, não sabia nem que música que vinha. E aí Hum. eles começavam a tocar, a cantora começava a cantar, eles já iam atrás, os dois experientes, baixo e piano. E eu ficava ouvindo, né, querendo encontrar ali Ré maior. Já, agora foi para um Si, foi para um Mi, opa, não, foi para. Ficava ali na segunda rodada da música, eu já estava mais
né? Não dependia de mim, o pianista estava segurando. Então eu ia aprendendo e armazenando aquelas informações ali, né? Assim, não tinha partitura. Então você ficava guardando ali na gavetinha, essa música aqui, sei lá, vinha o Lupicínio Rodrigues, você guardava ali, ele vinha algumas músicas, né? E sempre assim, né? E aí teve um dia que, por conta dessa mobilidade de muitos lugares, tudo, a Ângela foi convidada para cantar, não sei se era o Bar Academia, não sei. E aí a Rosa Passos entrou no lugar dela. Então foi aí o começo que da minha amizade, do meu trabalho com a Rosa. Ela foi uma empatia, assim, logo de primeira, musical e pessoal, né? Foi incrível. Ela, até a música do Johnny Alf, que ela cantou assim, quando acabou, foi mó legal, porque a gente marcamos o ensaio. O dono da casa falou: oh, amanhã vai vir a nova cantora, aí vai ter um ensaio de tarde, não sei o quê. Então já no ensaio já criou-se aquele clima, né, legal que foi. E a partir daí ela me indicava, assim, ela foi convidada para fazer um projeto Pixinguinha, em 86, e aí ela foi convidada para fazer esse projeto com a Zezé Mota. Então ela dividiria o show do Zezé Mota, né? E aí, rapaz, e o Vital, Vital Lima, assim, que é do Ceará, e um cara super talentoso, com as músicas incríveis. E aí nós fomos fazer, quer dizer, não era nem para eu participar, nem eu, nem o Alfredão, né? Nós não éramos ali do time. Mas como nós estávamos tocando com ela, e ela falou: ah, eu vou, mas se levar, né, o Lula e o Alfredo Paixão, que é o Alfredo Paixão, que mora na Itália, né? Grande músico também. E aí foi isso. Ela já foi na primeira viagem. Nós fizemos, acho que 13 shows pelas capitais do Nordeste, o circuito ela pelo litoral do Nordeste. Então, a partir daí, ela me chamou para gravar os discos e fazer os arranjos e fazer solos, entendeu? Foi a pessoa que me botou assim, para fazer arranjo, né? E solos que eu nem imaginava que tinha. E fazer questão: ó, oh, meu preto, você vai fazer 2 solos. É um ponto de guitarra, todo disco. Mas é isso, um pouco do começo aí do Brasil. Que bacana. E essa sua amizade, sua parceria com Rosa Passos dura até hoje, né? Isso desde a década de 80, né? Enfim, como é que é? Você falou, né, desse início com ela, né? Já viajando, o projeto Pixinguinha. O que que é essa parceria? Vocês já gravaram muito juntos, vocês já tocaram Brasil e mundo afora juntos, né? O que que essa parceria com a Rosa significa para você? Puxa, para mim, ela foi uma pessoa. Na nossa trajetória, tem umas pessoas que mudam, né? A sua própria trajetória, né? E a Rosa é uma dessas pessoas, né? Então, depois que ela me fez esse convite do Pixinguinha, fazer os arranjos e discos, né? E aí, final de 89, 90, e aí as nossas relações eram assim, tudo pelo telefone. Vamos tirar os tons, os ensaios pelo telefone. Porque a gente também já tinha criado uma ligação tão forte assim de saber o gosto de cada um e a liberdade que ela me dava, entendeu? Isso aí tudo me dava me enchia de coragem para falar: pô, ela está acreditando, né? Então a gente fazia isso pelo telefone. Nós nos encontrávamos aqui no Rio, por exemplo, para gravar o disco Curare. Foi o primeiro que ela gravou, com arranjos de cordas do Valtel Branco, assim, fantástico. Eu fiz os arranjos de base. E aí, depois ela gravou Festa, né? Então a gente foi estabelecendo esse vínculo, foi se estreitando tanto, que quando ela foi gravar os discos pela Lumiar, gravadora do Almir Shediac,
praticamente nós que produzimos o disco, porque o Almir percebeu aquilo e ele deixava a gente deixava a gente tranquilo no estúdio, saía para resolver as coisas. Quando ele voltava, ele falava, põe aí para ouvir. E aí falava, oh, ninguém vai mexer em nada, tá ótimo. A gente querendo aperfeiçoar, não, deixa não, vai tá isso aí, tá limpo. Uhum. Então, a gente criou uma maneira de trabalhar que muito assim, uma parceria que, sabe, que flui de uma forma muito fácil, entendeu? Então, claro que nos discos anteriores, né, Paulinho Albuquerque foi o produtor, né, do Festa e do Plano para Manga também. Aí depois teve essa trilogia, né, da Lumiar, que foi o Ari Barroso, Tom Jobim e Caymmi, né, que logo no princípio o Almir já percebeu isso e já percebeu que a gente trabalhava melhor até se fosse deixasse, né, nós fizéssemos ali tudo, né? A coisa da conversa musical, como é que vamos fazer, vamos por aqui, vamos fazer isso aqui. E claro que, poxa, eu contava com nada mais, nada menos com o Erivelton Silva, Jorge Helder. Né? Então, esses caras estavam sempre ali, a gente conversava muito. O Erivelton tinha tem até hoje, uma relação muito forte com a Rosa. Né? E eles estabeleceram uma coisa que depois, quando a gente juntava, já estava, sabe, aquela coisa aquela estrutura rítmica bem forte em cima da divisão da Rosa. Então, quando eu agregava ali o baixo, o violão, o piano, não sei o que, você já tinha uma cara, né, um negócio, porque o Erivelto ia para a casa da Rosa, montava a bateria e os dois ficavam tocando, ela tocando violão e ele, sabe? Então sabiam a respiração um do outro. Então isso foi muito importante também para a facilidade dela chegar no Rio e a gente já ajeitar. Nessa época o Erivelto nem morava no Rio, ele vinha com ela, né? E depois dos outros dias ele já passou a morar aqui também. Rosa ainda mora em Brasília, né? Bora. Uhum. E você, quando que você decidiu ir para o Rio? Pois é, foi no final de 89, eu fui um dos últimos assim da minha geração, né? A sair minha geração, que eu digo que foi o Jorge Helder, né? O Maria, o Gifone, né? O Gifone talvez seja um pouco mais velho, não sei. Mas então todos os músicos foram saindo, o Vitor, todos esses que eu falei, né? O Saulo, todos. E de repente eu me vi assim, falei, puxa, agora eu tenho que, né? Se eu quiser. Sei lá, eu fiquei numa. Talvez se não tivesse o Idris Rodrigo se não tivesse feito esse convite, talvez eu teria ficado em Brasília também, de uma forma acomodada. Mas ele me fez um convite para tocar aqui no Gula Bar, no restaurante Gula Gula, que ficava ali no Hotel Marina, do Leblon. Era no mezanino. E ele falou, cara, se quer vir aqui, vai ser toda terça-feira, que é couvert artístico. Mas cara, eu garanto que é um lugar que vai ter uma visibilidade legal, não sei o quê. Aí eu, vim para cá, que era com Alexandre Carvalho, grande guitarrista, que faleceu também recentemente. E Uhum. eram duas guitarras, entendeu? Então foi um momento de aprendizado. O Alexandre, grande músico, estava num momento legal, assim, de muito estudo e tudo. E o Idris, o Lioal, o Jorge Helder e o Jimmy Gustone, um baterista americano. E aí, nesse lugar, toda terça-feira, parece que virou um local de encontro de muitos músicos e artistas. E logo o Zé Renato foi assistir, e o Zé Renato estava começando a fazer uma carreira solo, tudo. E ele me chamou para participar da banda dele, que era o Nico Assunção, né, o Zé Nogueira de sax, o Julinho Moreira de bateria, João Rebouças de piano. Aí foi o meu primeiro trabalho assim com artista, né, eu viajando, fazendo. Por exemplo, nós fizemos um show em São Paulo, fizemos um show aqui no Rio, no Jarmani e tudo. Aí depois veio a Leila Pinheiro, né, aí comecei a ficar mais conhecido, assim, né, teatro. E as pessoas foram me chamando, né? A Leila, o Ivan Lins depois, né? Aí gravei com Fátima Guedes, com essa gente.
E, enfim, outro parceiro seu também, assim, muito, com quem você também trabalha muito, trabalhou muito já, e com quem você tem história já no Rio de Janeiro, é o Ginga. Ginga, queria saber um pouco da sua relação com o Ginga, dessa amizade, dessa parceria que também já dura aí quase 30 anos, alguma coisa assim, né? Nossa Senhora, é muito, muito tempo. Você fala assim até. Mas olha só, o Ginga é outra pessoa daquelas que você encontra e muda a sua trajetória de vida, assim, né? Então eu melhorei como músico, como pessoa, quando eu conheci o Ginga, né? É um cara incrível e eu estava saindo assim de um trabalho que eu tinha meio que meio que saído de fora, assim, por ver que o artista depois não achou muito legal, e eu mesmo falei, foi interpretado como timidez minha. O produtor falou, não, cara, se você chegar lá no estúdio sem timidez, o trabalho é seu. Aí eu falei, pô, mas eu não sei, não vou mudar meu jeito de ser. E aí eu saí desse trabalho, era um trabalho que ia me dar um dinheiro e tudo. Mas logo depois o Cláudio Roditi, grande trompetista brasileiro, morou mais a maior parte da vida dele em Nova York, e ele me chamou para gravar um disco dele aqui no Rio, é, acho que Friends, alguma coisa assim, acho que está em inglês. Eu achava que era Amigos, mas não é Friends. E ele, ou alguma coisa em Rio, Friends em Rio, alguma coisa assim. E ele me chamou para gravar o disco, tocando lá, e era um disco gravado ao vivo, assim, sabe, no estúdio, todo mundo tocando na mesma sala, aquele mesmo, errou, se o dono do disco achou legal, você ficou lá, né? Você não tinha chance, você fez um solo ruim, né? Aquele negócio. Então você tinha que ficar bem ligado. E o Cláudio convidou a Leila Pinheiro para cantar uma música, e a Leila chamou o Ginga para ela cantar uma música do Ginga, né? E aí eles chegaram no estúdio e eles ficaram na técnica, vendo a gente gravar naquela sala ali. Não, vamos de novo. Vamos de novo essa música. E eles vendo que era tudo aquela coisa improvisada, o Ginga falou comigo, pô, gostei, cara. Puxa, vai lá em casa, não sei o quê. Pô, eu fiquei para tomar coragem para ligar para ele, eu demorei umas 2 semanas, falei, cara, pô, não vou ligar, será que eu ligo? Aí liguei, fui na casa dele e aí pronto, ele me mostrou as músicas dele, cara, e foi um momento assim muito, muito forte, né? Porque ele é um compositor que ele compõe no violão, né? E tem uma assinatura em cada estilo, assim, o cara compõe todos os estilos, e no estilo, na onda, você pensa que, pô, isso aqui foi um nordestino que fez esse baião, né? Isso aí faz valsa, choro, samba, frevo, tudo que você possa imaginar, ele, ele, ele vai e faz. Isso que é impressionante no Ginga também, né? E ele tem uns mergulhos muito fundos, assim, tem músicas assim que são ao mesmo tempo que tem músicas que são populares, eu vou fazer até uma propaganda aqui. Meu filho, Uhum. meu filho, ele fez um filme sobre a vida e obra do Ginga. Tem Olha. 2 horas de duração, né? Esse filme ele já tem mais de 6 anos. Ele fez no trabalho final da faculdade, ficou com medo de veicular assim, no YouTube por medo da direito autoral, não sei o quê. Mas aí ele consultou lá, falou não tem uma música inteira, não sei o quê. Pronto, tá lá. Chama-se Delírio Carioca, é o nome de um disco do Ginga. Então, esse filme, ele tá muito revelador, assim, não é porque meu filho fez, mas é porque pela personalidade, um documento muito importante, sabe? Fiquei muito feliz. Meu filho tem contato com o Ginga desde que tem 4 anos de idade. O Ginga ia na minha casa para a gente tocar, ensaiar. Meu filho achava que o Ginga era o Romário. Falava, não, meu filho, é o Ginga. Não, é o Romário. Ele pegava Meu filho era assim, ele achava, ele tinha certeza que o Ginga era o Romário. O Ginga chegava em casa e jogava bola. O Ginga joga muito bem futebol, sabe? Ele tem uma destreza assim. E ele pegava a bola e ficava não sei o quê, e não sei, eu acho que era pelo jeito de falar, não sei, meu filho, é o Romário. Aí teve uma vez que, numa dessas tocadas lá, né, o Guinha sempre ia a pé para minha casa, o Guinha gosta muito de andar, né, até hoje. Pô, vamos, me acompanha até a praia lá, eu vou, né? Beleza, aí eu moro em Copacabana, né, fui com meu filho para lá,
E aí, rapaz, nós estávamos andando assim, em direção ao posto 6. Aí nós olhamos para a areia, estava o Romário jogando futebol ali. Falando, foi o Romário no futebol. Aí que ele viu que o Romário era o Romário. Mas então, ele fez esse filme e o filme está muito revelador, assim como o Ginga é uma pessoa super direta e clara. Você apresenta o Ginga a uma pessoa. Pô, vai ser. O Ginga vai falar aquela banda de besteira de maluquice que ele fala, né? E vai ser ele sempre, né? E aí o filme tem depoimentos do Ivan Lins, João Bosco, né? Leila Pinheiro, Fátima Guedes, a Mônica Salmazo, né? Todo mundo assim que trabalhou, que foi importante na vida dele, né? Então está muito interessante, eu recomendo assistir, que está muito legal mesmo esse filme. Meu filho se formou em comunicação, ele fez esse filme juntamente com mais dois amigos, né? E foi um trabalho final de faculdade, né? Então você vê que não é poxa, uma coisa técnica, não está lá, mas o coração está lá e está bem legal, assim, sabe? E o conteúdo, né? Que é a vida e a obra desse cara que é um cara que está na história aí, para mim está no mesmo patamar do Jobim, tranquilamente. E é isso. Então, para tocar as músicas dele, eu tive que eu evoluí como violonista, né? Para tocar as músicas dele, que não são fáceis assim, né? E ter que criar um outro violão, ter que criar um outro violão. Então eu tinha que aprender o violão dele. Depois, a partir daqui, porque ele não escreve, né? Ele guarda tudo, é incrível. Ele tem músicas que ele fez com 18 anos que ele está na memória dele, ele toca e lembra. Mas então eu aprendi o violão dele e depois eu fazia o segundo violão a partir daqui. Quando eu falei assim que ele guarda tudo de memória, eu lembrei uma passagem no filme, que é uma passagem legal, que ele fez uma parceria com o Aldir e ele deixou a letra no bolso do short dele e ele deu um mergulho no mar. E ele perdeu uma coisa e o Aldir não tinha fita. Ele conta isso no filme. E ele começa a cantar uns pedaços que ele lembrava, mas é muito interessante. Porque só no final que você percebe, estou dando um spoiler nisso, só no final que você percebe que ele tinha perdido a letra. Ele vai cantando assim, aí no final ele fala, perdi a letra, fui mergulhado. Assim. Mas é isso. Então, privilégio, cara, minha vida tem as coisas de você ter sorte, né? Então eu tive a sorte com a Rosa, né? Ela me acreditar e me botar. A Rosa me fez até gravar com um disco com o Ron Carter, de fazer arranjo, escrever para o Ron Carter tocar notas para ele tocar, que o produtor falou, você tem que escrever algumas coisas para ele tocar também de notas, assim, né? Porque o disco é dele com a Rosa, imagina, né? E o nervosismo na hora do ensaio. Paulinho Braga que viu lá. Contei para o Paulinho na hora do café, eu falei, pô, Paulinho, estou muito nervoso. Ele falou, cara, o Ron também está nervoso. Paulinho, querendo me dar um alento, né? Não, cara, ele também está nervoso tocar música brasileira. Mas quer dizer, a Rosa abriu esses caminhos todos, até hoje me abre, né? E o Guinga também viajamos muito para fora, fizemos muito shows na Europa, né? Damos muito à Itália, principalmente, assim, de norte a sul, de van, né? Parando em todas as cidades. Fizemos uma turnê muito legal nos Estados Unidos, de costa a costa, que nós fizemos um concerto só com músicas dele no Disney Hall, em Los Angeles, com a Filarmônica de Los Angeles, com o Vince Mendonça regendo. Pô, assim, tudo que ele merece, né? E foi lindo, assim, você vê, pô, nossa, as pessoas na plateia estavam, né, tava o Calandrelli, o super maestro, arranjador na plateia. Muita gente, né, assistindo, assim, o maior respeito, né, a música dele, com os arranjos que foram feitos pelo Paulo Aragão, arranjos muito bons. O Gessé Sadoc também fez alguns arranjos ótimos também. E eu acho que o Vince Mendonça talvez tenha feito, eu acho que não, acho que ele só regeu. Mas então, pois é, falando do Guinga é isso. Depois nós fomos, dentro dessa turnê, tiveram momentos assim muito fortes, assim, né?
tocar em vários lugares. Inclusive, nós estamos numa escola na Califórnia, cujo professor é o Marco Silva, brasileiro também, que faz parte do corpo lá da escola. Nós chegamos aquelas crianças com todos os instrumentos na prateleira em volta da sala, todos os instrumentos de orquestra. Nós chegamos de manhã, eu, Paulo Sérgio Santos e José Sadoc, e as crianças em coro: bom dia, senhor Ginga. E aquelas câmeras filmando e a gente tocando, ele registrando tudo, aquelas crianças. Quer dizer, a gente, né, a gente perde oportunidades também, que a gente tem tanto tesouro, né, escondidos aí, né? Mas, pô, Vila Lobos teria que ser na escola todo dia. Olha, vamos cantar aqui uma musiquinha de Vila Lobos, saber quem foi, sabe? Vila Lobos, Pixinguinha. Isso só na área da música, né? Fora nas outras áreas que a gente tem, todas as áreas a gente tem, né, pessoas fantásticas, não só nas artes, né? E nessa área aí, então quando você chega num lugar assim, você vê, puxa vida, oportunidades, se você tivesse isso em qualquer comunidade aqui no Brasil, imagina uma sala daquela com todos os instrumentos, você tem contato com o Ringa ali, né, com a música do Jobim, com a música do Jacó, com a música do Pixinguinha, Morel, Nelson Cavaquinho. Tem fim, não tem fim, cara. É muita riqueza, muita riqueza. É uma música que é rica, não só melodicamente, harmônica e ritmicamente, mas tem a coisa da lírica, né? Da letra. Qual é a música no mundo que tem a oportunidade de ter Chico Buarque, Aldir Blanc, Paulo César Pinheiro, fazendo letras, fazendo, né, e outros, né, e tantos. Então é isso, um tesouro que a gente mal aproveita, né? Não aproveita. Mas pelo menos temos ele aí para ficar feliz, né? Porque isso é É, essa questão, como você fala, da educação para a música, né, para a arte, para a cultura em geral, deveria realmente ser mais difundida, né, no Brasil. é, é uma força tão grande que tem que é um desperdício, né? Assim, tolo, né? Mas está aí, o tesouro está aí para quem quiser desfrutar, né? Quem tiver afim vai encontrar, apesar de tudo, encontra, né? É muito forte. Quando a coisa é forte, não dá para esconder. E Lula, e além desses dois gigantes aí que você falou, né, Ginga, Rosa Passos, né, você também, Ron Carter, né, com quem você já gravou, né, Paquito de Rivera, Kenny Barron, você citou outras pessoas também, Joyce, Fátima Guedes, Leila Pinheiro, Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso, Rita Lee, Gal Costa, Edu Lobo, você já gravou e tocou com tantas pessoas importantes da música do Brasil e do mundo, né? E pessoas diferentes, né? Enfim, instrumentistas, cantores, cantoras. Esse espectro, o que que isso traz de bagagem para você? Após tantos anos, né? Acompanhando tanta gente tocando, com tantos músicos, enfim. Isso aí, realmente, você falou assim, você foi falando cada um deles, eu fui fazendo um filmezinho de cada oportunidade, né, que eu tive, né, de estar com essas pessoas todas. O que isso faz é o seguinte, como são pessoas diferentes, né, que têm uma percepção diferente de música, então eu pude, cada um me deu assim uma forma diferente de acompanhá-los, né, porque na hora que você assim, minha vida toda eu fui um acompanhador, tenho o maior prazer disso. Só recentemente que eu comecei a fazer uma coisa do violão solo, mas por conta de convites, né? Foram feitos por produtores e tudo que nem passava pela minha cabeça isso. Mas isso me fez até hoje, né? Coisas de acompanhar, você saber uma maneira, encontrar uma maneira de acompanhar aquela pessoa, porque por mais que eles cantem a mesma música, cada um vai cantar numa respiração diferente, numa divisão diferente, né? Então, você saber se adaptar a isso e aproveitar a hora que vai dar a nota para você fazer o complemento do acorde, que vai soar com aquela nota. Né? Então, é isso, de você aprimorar a sua forma de acompanhar para que tudo flua de uma forma musical, assim, que a melodia seja dita de uma forma clara e que você possa estar ali contribuindo para, né, que essa melodia seja dita e tudo.
Mas e fora a bagagem que você pega deles, né? Do repertório de cada um. Você falou do Edu, pô, imagina se tocar com o Edu Lobo, conviver com. Pô, é isso, cara. É muita. Ginga do Lobo, né? Esses caras assim, você fala, pô. E, mas você falou do Kenny Barron, né? Eu me lembro no estúdio, ele veio aqui no Brasil. Eu conheci o Kenny Barron por conta do. Até nós fomos com a Rosa no Festival de Berna, na Suíça, e o Kenny Barron estava lá também, era o mesmo produtor, né? Que era o Jacques Muyal, que produziu meu disco, o Bossa da Minha Terra. Eu conheci o Jacques Muyal por conta desse festival. Ele falou: eu vou querer gravar um disco contigo. Mas passaram 10 anos ele cumpriu mesmo. Eu falei: puxa vida. E aí o Kenny Barron, nos conhecemos ali. Eu conheci ele ali, né, pessoalmente, ali nesse festival. E aí, depois que eu gravei esse meu disco aqui, né, ele veio ao Brasil, acho que coisa dos 6 ou 7. Eu sou ruim para esse negócio de data, assim, mas esse Brazilian Nights que ele gravou aqui no Brasil, eu me lembro quando você falou isso, eu gravei umas 8 ou 9 músicas. Eu me lembro, eu estava guardando o violão quando o produtor Jacques Muyal falou: não, o que ele quer fazer uma música com você, um duo. Uhum. Falei: meu Deus, já estava tá satisfeito indo para casa, assim. Falei: caramba. Aí tocamos o Briga Nunca Mais, indo nesse disco aí com quem. Aí você falou Rita Lee, já me veio uma outra coisa, foi por conta do Ginga. A Rita Lee ouviu o disco do Ginga, Cheio de Dedos, ela gostou da trama dos violões, né? Ali, e ela compôs uma música que, inclusive, tem a palavra Ginga na letra, né? Interessante pra caramba. E, poxa, a Rita Lee, eu era super fã dela aí em Brasília. Porra, eu me lembro um dia que teve um show dela no Marista, que parou a cidade, né? Foi um negócio assim. E a gente ouvia aquele disco, né? Aquele com a capa rosa, não sei se é Fruto Proibido, não sei. Fruto Proibido. E aí, puxa, né? Eu contei isso pra ela, falei: pô, esse show. Ela apareceu com o Roberto lá, e foi engraçado que ela demorou assim um tempinho, uma meia hora para chegar e chegar. Aí o Guinha já começou a falar sobre, pô, já ficou tudo muito à vontade, assim. Aí ela falou: poxa, a gente estava com medo de vir, a gente até demorou para, né, Roberto? Esses caras também de encontrar, sabe, aquele negócio aí, depois que. Aí foi muito legal, quer dizer, tem coisas assim, cara, que também, que vem, né? Além da música, tem umas histórias que vem que você sente o clima da coisa, que é muito bom também. Mas é isso, essas pessoas todas, puxa, eu tive uma sorte, um privilégio, né, de poder estar tocando com elas, gravando, viajando, né, convivendo. E aí falamos então do. Você já introduziu o assunto do seu disco, Bossa da Minha Terra, né? Lançado em 2009, não é isso? Queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho, como foi gravar esse disco, né? Que teve também várias participações especiais do próprio Cláudio Roditi, né? Raul de Souza, músicos emblemáticos, né? Participaram desse trabalho, que é uma referência, uma homenagem à Bossa Nova, né? Que é uma das suas grandes influências também. Como foi fazer esse trabalho, Lula? Exatamente. 2009, 50 anos, né, ano comemorativo da Bossa Nova. E foi o seguinte: como eu te falei, o Jacques Muyal, 10 anos antes, tinha me falado que ia gravar um disco, não sei o quê. Eu estava, nessa época, gravando um disco por minha conta mesmo, né? Fui no estúdio, fiz um acordo lá com o dono do estúdio e comecei a gravar umas músicas. Já tinha gravado, aliás, Marcelo, eu tenho uns 4 discos espalhados aqui nos estúdios do Rio de Janeiro que eu não terminei. Eu ia para um, gravava, aí por conta de viagem, eu parava. Até eu sempre conto isso. Um desses donos de estúdio me ligou e falou: tem um bolo aqui, estou cantando parabéns, tem 10 anos seu disco está aqui no computador, no HD. Mas aí eu tinha acabado de chegar do Japão, que eu tinha feito uma turnê lá, e eu estava dormindo e tocou o telefone, e era o Jacques Muyal, falando: olha, eu estou aqui do lado da sua casa, que eu morava do lado da Modern Sound, que é um lugar que tinha aqui em Copacabana, que muitas pessoas tocavam. O E, Barata Ribeiro. exatamente, eu morava na Santa Clara ali, e ele falou assim:
Aí eu estava dormindo, eu cheguei, né, de madrugada, cheguei umas 6 horas da manhã, sei lá, em casa, umas 7 e pouco, estava dormindo. E ele me ligou assim na hora do almoço, sei lá, umas 11 horas que tinha som lá na modernização. E eu acordei assim, ele falou, pô, Lula, eu estou aqui do lado da sua casa, eu quero gravar aquele disco com você, e já tem o grupo, que é o grupo que estava tocando lá na Modern Sound, que eram só músicos fantásticos, né? O Rafael Barato, né? O Fernando Martins de piano, Fernando Moraes de piano. O Fernando Martins é outro pianista que tocou com o Vitor Assis Brasil. Né? E o Sérgio Barroso de baixo e o Idris Bodriuá de sax. Ele falou, olha, vai ser esse pessoal, você... E eu estava meio... Eu falei, tá, vai lá no hotel hoje à noite. Beleza. Aí eu fui e levei um CDzinho dessas músicas que eu estava gravando. Que era o quê? Salvador, do Egberto Gismonti. Era o Lígia, com a participação da Rosa Passos. Tinha outras músicas, eu acho que tinha Receita de Samba do Japão, uma coisa assim. E aí eu levei para ele no hotel, ele ouviu e falou, não, tá muito intelectual. O seu primeiro disco tem que ser uma coisa mais comercial. Por que você não aproveita os 50 anos da Bossa Nova? Você podia gravar tal música. Aí eu peguei um lápis lá, aquele bloquinho do hotel, fui anotando. Tal música. Tal música. Eu falei, pô, vou recusar o cara querendo gravar um disco. Na época o disco já estava meio caindo, assim. Eu falei, pô. Aí foi assim a gravação. No dia seguinte eu estava no estúdio, as músicas não tinham nem introdução, não sabia, eu tinha que ir num cantinho para fazer alguma coisa para introduzir. E aí foi assim, ele chegava lá, ó, participação para o seu disco. Aí chegava o Raul de Souza, falou, cara, chegava participação do seu disco, Ainhó. Isso foi em 2 dias, a gente gravou o disco em 2 dias. Esse dia da participação foi só no primeiro dia, assim, que fomos chegando, depois no outro dia. Quer dizer, foi uma coisa super rápida, né? E assim, no formato de jazz mesmo, né? Assim, apresenta o tema e só. O disco que eu estava fazendo tinha uns arranjos no meio. Não era só essa coisa de solo, tinha música que não tinha solo, era só uns arranjos. Né? Mas aí ele aproveitou essa faixa da Rosa, ele aproveitou essa faixa seria do disco que eu estava fazendo. Essa aproveitou e entrou no disco. Né? E participação do Cláudio Rodite também, o Cláudio gravou em Nova York, nós gravamos a base, ele gravou lá, e o Einhorn aqui e o Rodite aqui. E a Rosa já tinha gravado a voz dela em Brasília e tudo. E esse disco foi lançado no Japão também, pelo selo Groove and High, do próprio Jacques Mial, e aqui pela Biscoito Fino, né? Bossa da Minha Terra. Que bacana. Até o Pinduca estava lembrando, Carlos Pinduca que está aí, estava lembrando de Brasília, estava lembrando da Modern Sound nessa loja muito boa, que tinha shows e tal, enfim, depois, felizmente, acabou como a maioria das lojas de disco, né? Como muitas casas de show que vão fechando aqui no Rio de Janeiro, né? Acho que pelo Brasil, o Canecão fechou até hoje, não voltou. Mistura fino, vai tudo fechando assim. Mas são épocas, né? Lula, enfim, e você, esse disco tem como referência a Bossa Nova, né? Que agora, no mês de novembro, dia 21 de novembro, serão completados 60 anos daquele histórico show no Carnegie Hall, lá em Nova York, que lançou a Bossa Nova nos Estados Unidos e depois a projetou para o mundo, né? Como é que você, como músico, mas também como ouvinte da Bossa Nova, como fã, como todos esses compositores, inclusive você gravou no seu disco João Donato, Tom Jobim, como é que você vê essa vitalidade da Bossa 60 anos depois dela ter sido projetada mundialmente, mais de 60 anos, já caminhando para 70 do surgimento dela. Como é que você vê ainda a vitalidade da Bossa? É incrível, né? É uma força, né? Você vê que quando a Bossa Nova foi, até uma questão que o Tom Jobim ficava meio chateado, né? Falam que a influência do jazz e tudo, isso aqui, é a Bossa Nova. Mas, na verdade, também teve a coisa da contrapartida, né? Os jazzistas todos incorporaram repertório da Bossa Nova, gravaram todos, praticamente tem uma boa parte deles gravaram, né?
aquele disco dos Tanguetes com o João Gilberto, né, que deu uma projeção na música, assim, da bossa nova e tudo. E aí você vê todos eles gravando isso, então isso ganha uma força, né, que atravessou esses tempos todos, né? E eu acho que é isso, cara. Quando a música tem qualidade, né, ela vai perdurando, vai encantando novas gerações. E essa coisa de você viajar para fora do Brasil e tocando música brasileira de uma forma de qualidade, assim, cara, isso é uma coisa que dá um prazer, sabe? Que você se sente mesmo, dá um orgulho, né? Você se sente tipo um embaixador, assim. Você fala, cara, eu estou fazendo um trabalho. Você vê a cara das pessoas ouvindo a música do Ginga, cara, sabe? Na Europa, sabe? As músicas do Jobim, as pessoas que conhecem e amam, né? E valorizam isso. Cara, é uma sensação incrível de você sentir assim, né? É isso que a gente estava falando, né? Se a gente valorizasse a coisa que a gente tem aqui, nossa, né? Do jeito que as pessoas lá fora não valorizam, né? Sabem, né? É isso, a maneira de perpetuar essa, o amor que as pessoas têm, né? Por conta dessas influências todas que eles sofreram também, né? Da bossa nova, né? Da música brasileira. Bacana, uma música ainda muito vigorosa, né? Muito É, pano para manga, né? é isso mesmo. Lula, e nesse seu trabalho também você teve as participações, como você falou, né? Raul de Souza, Cláudio Roditi, você já tinha gravado com ele no Rio, dessa vez ele gravou de Nova York, onde ele morava, né? Onde viveu muitos anos, né? Muitos e muitos anos lá, e ambos faleceram, infelizmente, há pouco tempo, né? Cláudio Roditi e Raul de Souza. Que recordações que você guarda desses músicos, né? Que infelizmente partiram há pouco tempo, né? Dois virtuosos, né? Nossa, eu tive. Nossa, eu tô rindo porque eu lembrei de coisas, de momentos de viagem, assim, fora da música, né? Mas é incrível, porque o Raul de Souza já ouvia naquele Monte Rei Festival. Eu me lembro na sala da minha casa, ali na 107, em Brasília, 107 Sul. Eu ouvindo aquele negócio do festival, o Raul tocando com Jorge Duque. Né? E a gente cheio de orgulho, pô, brasileiro, quebrando tudo, tocando pra caramba. Aí, anos depois, muitos anos depois, eu tive a oportunidade de tocar com ele nesse festival interno. Tinha o Paquito, tinha o Cláudio Rodite, né? Tinha o Duca da Fonseca, o John Lee de baixo. Né? E depois eu fui fazer um trabalho com o Raul aqui em Búzios, numa posada do Bruce Henry, um baixista americano, que tinha uma posada aí. Tocávamos lá, né? E foi incrível aquilo. Guitarra, baixo acústico e trombone. E na volta o Raul me pediu uma carona. Olha só, tá? Eu tinha um Fusca bege que eu trouxe de Brasília, que meu irmão Zequinha era muito espirituoso. Ele deu o apelido de hematoma, porque ele tinha uma batida ali do lado, naquela batida, e a batida ficou ali perpetuada ali. E o apelido do cara é hematoma, mas cara, nunca tinha me deixado na mão aquele Fusca valente, né? Eu fui para Búzios sozinho. E o Raul me pediu carona na volta, ele não parou no meio da estrada. O Raul saiu para empurrar o carro, eu morrendo de, não, Raul, não, vamos lá, empurrou o carro pegou, nós fomos, eu morri de vergonha dessa história, quando você falou, eu lembrei dessa história. E do Cláudio, eu me lembro que o Cláudio ficava com. Minha vida toda tinha um dilema tocar em palheta e de dedo, né? Então, até hoje, às vezes eu vou fazer uma gravação, o cara faz um solo, aí eu falo, pô, será que eu faço solo de dedo de palheta? Aí eu pego a palheta no bolso, sei que eu estou sem estudar de palheta. Aí eu dou uma esquentada e falo, acho que eu vou fazer isso para ele. Então é um dilema. E o Cláudio fala para mim, cara, toca de dedo. O dedo que é o negócio. Eu me lembro, várias vezes ele falava isso para mim. Lá na Suíça ele falou, e em Nova York, nós fomos fazer o Blue Note lá com a Rosa Passos, né? E antes nós fizemos um show numa
uma boate menor, não sei, que o Cláudio levou a gente para fazer um ensaio. E aí ele falou de novo, toca de dedo, rapaz, negócio da palheta, todo mundo toca. É o dedo mesmo. Então, essas coisas. Mas os dois eu já, pô, eu sempre fui muito fã deles, sempre acompanhei essa carreira deles. E com muito orgulho, né, dos caras, porque não é fácil você ir para um lugar assim e se sobressair, né? O Cláudio tocou na orquestra do Dizzy Gillespie, quer dizer, pô, o cara que é trompetista fazer parte da orquestra do Dizzy Gillespie, né? Então, e o Raul, essa trajetória linda dele, né? Tocou tudo quanto é canto, inventou até o som da Rony, o instrumento, né? E um cara super musical, é um dos caras mais musicais assim que eu vi assim, que incrível mesmo, maneira assim, muito natural, a coisa fluía, assim, não tinha barreira. E você também lançou, né? Você falou dessas gravações que você tem aí, com, nas suas próprias palavras, que estão espalhadas aí pelo Rio de Janeiro, mas você lançou também o disco Alegria de Viver, que você gravou em Bonn, na Alemanha, não é isso? Isso. Como foi a produção desse trabalho? Foi também um convite que me foi feito assim, né? Eu fui passar uma temporada uns 40 dias lá, fui fazer uns shows com a Ulla Hense, que é uma, uma amiga querida que eu tenho lá em Bonn. E o marido dela é dono, é um dos sócios desse estúdio, um cara, um engenheiro de som super conceituado, já ganhou Grammys, assim, 4 Grammys, que é um engenheiro de som. E ele me fez um convite quando eu fui gravar com a esposa dele no estúdio. Ele falou, poxa, queria gravar um disco contigo. Aí eu falei, a gente vai ter música, chamar, pensando que era um trio, alguma coisa assim. Não, não, violão solo. E eu tinha algumas músicas preparadas, alguns arranjos, e como eu tinha esses dias lá, tinha dia que eu tinha livre, né, porque eu fazia shows com ela, dava aulas também, nesses períodos desses 40 dias, mas tinha os dias livres. E eu acabei fazendo esses ensaios, esses arranjos, e gravei lá por conta desse convite, né, uma coisa assim que se partisse de mim, não partiria uma ideia nunca de mim de gravar um disco de violão solo, sabe? Nunca me senti assim. Né? Essas coisas que a autocrítica que impõe umas barreiras para você, que por conta disso que eu tenho esses 4 discos aí que não são, né, são inconclusos aí, por causa dessa autocrítica, né? Mas quando você tem produtor que fala assim, ó, é isso, que foi o caso dos meus 2 discos. Esse, o Jacques Muriel, me botou no estúdio, escolheu o repertório e 2 dias, pronto. E o Klaus Genuit, também, que é esse que me fez o convite lá em Bonn, também a mesma coisa. Ele falou que era, né, queria um violão solo e tinha lá 3 dias de gravação para eu fazer e pronto. Foi isso. Então, quer dizer, a gente funciona meio assim, né? De uma forma Uhum. encomenda, né? Senão não, você fica sempre naquela autocrítica que ela favorece até um certo ponto. Depois desse ponto, ela só trava, né? Foi o meu caso. Mas bacana. E Lula, como é que você vê hoje o espaço da música instrumental no Brasil, né? Que é um país assim que tem tantos músicos, não só de música instrumental, né? Mas música em geral, né? Cantores e cantoras, mas a música instrumental é um capítulo à parte na história da música brasileira, né? Inclusive a música brasileira, a música instrumental sempre nos surpreende, né? Sempre tem grandes talentos, novos músicos aparecendo, novos instrumentistas. Como é que você vê a música instrumental hoje no Brasil? Você acha que, enfim, nessa era de streaming, de novas tecnologias, você acha que ela conquistou mais espaço? Como é que você vê essa questão hoje? Com a internet realmente deu uma. Você, né, encontra coisas que você não encontraria. Mas também há muita coisa, né? Você tem que saber filtrar isso. Mas assim, eu vejo assim, o Brasil é um país tão criativo, cara, que as coisas ficam meio centralizadas entre Rio e São Paulo, mas nessas viagens que a gente tem a oportunidade de fazer, cada lugar tem cada, sabe?
violonista, pianista, acordeonista, fantástico, em todo lugar, né? E essa coisa que teve também em Brasília, né, quando a capital mudou para... Tem um assunto interessante, né, do Rio para Brasília, então, os funcionários públicos que levavam o choro para Brasília, né, a venda de caixa, o próprio Palmeiras Azevedo, tudo. E aí criou-se essa coisa do Clube do Choro em Brasília, e você vê que essa coisa voltou para o Rio de Janeiro com uma cara, né, mudada, né, através do Hamilton, das pessoas que vieram lá, e você vê que isso deu uma movimentada, né, e você vê no Brasil tem muito, cresceu muito essa coisa do samba choro, assim, né, de pessoas novas se interessando por isso. E um fenômeno muito grande no mundo inteiro que está acontecendo do choro, sabe? Tem clube do choro em Buenos Aires, Lisboa, sabe? Em Nuremberg, sei lá, tem uma cidade que eu toquei lá, chamada, toquei no festival, um negócio lá que é chorinho.com, por exemplo. Então, todo lugar que você vai tem. Agora não é só capoeirista, não, cara. Agora também tem choro. É que às vezes a gente brinca que sempre tem um berimbau na escada rolante, na esteira rolante, né, do aeroporto. Né? Todo lugar tem um mestre, não sei o quê. Todo lugar do mundo tem um. E agora está acontecendo isso com choro, assim, um negócio bem legal. E, e eu acho que a música instrumental tá, assim, o brasileiro está indo assim, nesse negócio de uma coisa mais, sabe, genuína. E tenho visto, assim, pessoas muito boas, assim. Outro dia eu vi o Mestrinho, né, um cara fantástico. Donato Lima também, um grande acordeonista novo também, um cara de Fortaleza, de Quixadá. Né? E é isso, cara. Isso nos enche de orgulho, de alegria, né? O Brasil é muito musical e a gente, né, se a gente descobrir isso, né? É aquela coisa que a gente falou da educação, né? Você não tem que partir daí, né? Porque aí a gente vai se enxergando ali, fala, puxa, essa música é engraçada, essa música está na minha cabeça, eu não sabia. As pessoas têm isso, né? Se você canta um carinhoso, todo mundo sabe, já virou uma coisa que está na cabeça das pessoas. Então, as pessoas têm que ouvir aquilo, ninguém vai reconhecer o que não conhece, né? Tinha aquela música do... tinha novelas que eram Luísa, Bria, a novela, quer dizer, uma música com uma melodia tão sinuosa, assim, então, e as pessoas assoviavam aquilo, porque era uma coisa que estava... Né? Eu acho que a partir do momento que as pessoas entravam em contato com uma música assim, acho que vai aumentando o nível de percepção, sabe? E uma coisa que parecia ser uma coisa complicada vira uma coisa simples. As pessoas podem assoviar uma música do Ginga, se ouvirem, passarem tocando na novela, o cara sai tocando, sabe? Se assovia o Senhorinha, sabe? Assovia um Baião de Lacan, sei lá, uma coisa assim, canta, né? Mas é isso. E essa questão do streaming, seu trabalho está no streaming, né? Você acha que ajuda a ampliar o acesso, a democratizar também, a levar para novos públicos? Eu acho que sim, né? Acho que tem essa função. E tem toda uma polêmica, né, da coisa do direito autoral, que é uma coisa que é, uma, é bem recente, né? Essa mudança, né? E eu acho que tem um ponto aí que tem que ser resolvido, né? A coisa não pode ficar assim, desse jeito que está, né? Porque tá uma coisa você de repente perde assim, o direito que você teria, né? Eu acho que tem que dar uma regulamentada nisso aí, né? Porque tem um dinheiro que vai para algum lugar que não é para o artista, né? E eu acho que é um dinheiro que seria devido ao artista. Né? Então, eu não sou nem a pessoa indicada para falar disso, eu só vejo assim por fora o movimento que acontece e eu percebo isso. Né? Eu percebo que a gente está num limiar ali que precisa ter uma. Falar assim, bicho, vamos botar a bola no chão aqui, ver o que é o que, né, de quem é direito e isso, para que fique uma coisa democrática, só não no sentido de divulgação, mas no sentido de, né, de reconhecimento, né, parte.
É uma crítica recorrente, né, que os músicos, os artistas em geral fazem, né, de que ganham muito pouco, né, quase nada, às vezes é o comentário, e enquanto que o dono, o criador lá do Spotify, por exemplo, é bilionário, tem fortuna de bilhões de dólares. E outra crítica também que os músicos, né, vocês questionam também bastante, é a coisa de não haver os créditos, né, das gravações nessas plataformas. Exatamente. E eu acho que é uma pessoa que se dedicar a isso, cara, vai estar muito bem. Eu pegar as fichas técnicas de tudo que foi gravado e botar lá. Sabe? Porque isso aí, cara, é um desrespeito a muitas pessoas que passaram aí, que tocaram antes da gente. Né? Na época do LP, um dos maiores prazeres que eu tinha era deitar no sofá, botar aquele LP, deitar ali, ficar lendo a ficha técnica, imaginar aquele músico no estúdio gravando, sabe? E ouvindo eles tocando ali aquela conversa musical, imaginando o clima deles no estúdio. Pô, esse cara que nunca saiu da memória, pô, aquele disco que gravou foi o Luizão Maia no bar, o Luiz Avelar no piano. Sabia quem, sabe? Isso aí, sabia até o cara que serviu o cafezinho, cara. Na ficha técnica tinha lá, o cara serviu o café, tá no nome do cara. Então, pô, isso aí também, né? Eu acho uma falta de respeito completo. Você põe um produto que foi feito por pessoas que não estão ali no crédito, entendeu? Você vê um filme, pronto, não passa o nome de nenhum ator, sabe? É. Com certeza, a gente quer olhar lá e ver, pô, essa faixa tocou Lula Galvão, né? Essa faixa tocou Jorge Helder, tocou, sei lá, Carlos Bala, né? A gente quer saber. Quem gosta de música, como você falou, quer ter essa referência. Uhum. Lula, e queria falar só um pouco sobre o seu trabalho como educador musical. Até há pouco você falava nessa temporada que você teve na Alemanha, você também deu aulas, e a gente sabe que você participa aí de workshops, cursos, até saber um pouco como está isso na pandemia, né? Porque, enfim, aí, a Omicron está aí, né? Enfim, queria saber um pouco desse seu trabalho como educador, o que que você tem feito. Quem quiser ter acesso, né, a essas aulas, como é que compra, como é que assiste. Queria que você falasse um pouco a respeito. Tá. Ao longo desses anos que eu vim morar aqui no Rio, né? No começo eu vim dando aula também, sabe? No começo, quando esse trabalho do Idris, muitos guitarristas assim, pô, se interessaram, né? E começava a dar umas aulas para me manter aqui também. Mas depois, quando eu comecei a trabalhar com esses artistas que viajavam muito, eu não conseguia manter uma sequência assim, né, de aulas particulares. E também os alunos que me procuravam também viajavam com trabalho e tudo. E era complicado para eu organizar tudo e acabei deixando de lado essa coisa da aula particular. Mas no curso de verão de Brasília, eu participei assim, durante acho que uns 13 ou 14, eu não me lembro. Então era o momento que eu dava aula, assim, né, todo janeiro, quer dizer, que eu era convidado, então tinha uma rotatividade ali de professores. Né? Mas aí, por conta disso, também fui ser convidado para dar aula em Itajaí, né? Em outros lugares, né? Em Ourinhos, né? E também na Austrália, né? Eu fui na Universidade de Monash, lá em Melbourne. E também na Itália, quando eu estive com Ginga, também sempre tinha uma escola que fazia um workshop. Né? Então, a minha atividade, assim, como dando aula, né? Se restringia a isso, né? Cursos assim. Aí, por conta da pandemia, né, como eu vivo sempre de viagens, né, de gravação, de sair de casa, estar em contato com o público, teatro, não sei o quê, parou tudo isso e eu lembrei dessas pessoas que me pediam, né, para ter aula. Eu falei, olha, eu vou começar a ativar isso. Né? Mas aí, no começo da pandemia, as pessoas estavam sem dinheiro, estavam meio apavoradas aqui. E eu lembrei dessas minhas turnês aí na Europa, que sempre tinham pessoas interessadas em aulas e eu entrei em contato com elas, que para elas o dinheiro vale, sei lá, 6 dias e mais, para elas estão tranquilo entre elas. E comecei assim, a dar aula para pessoas lá da Alemanha, né, da Itália, ainda tenho alunos em Canadá, né, que mantiveram, estão comigo desde o começo da pandemia. Né? Então, foi uma forma que eu encontrei de, né, pagar o aluguel, fazer as coisas. As contas continuaram chegando. Né? E aí foi isso, a maneira que eu encontrei. E
O Rafa Paulista, uma pessoa que apareceu para me ajudar muito, ele está fazendo as produções para mim, então nós dois estamos fechados aí. Então ele organiza a coisa das aulas agora aqui para o pessoal do Brasil, né? Ele teve uma ideia. Então ele organiza em grupos de 4, né? E aulas individuais e tudo. E você fez essa pergunta, seria através acho que do Instagram dele, né? Rafa Paulista. Que eu acho que lá tem as coordenadas, lá, como faz para ter a aula, né? E é isso, foi o que... Né? E agora, aos poucos, né, depois que eu tomei a segunda dose, já tomei a terceira também. Mas depois que eu tomei a segunda, eu já comecei a fazer algumas coisas. Fui a São Paulo, fazer alguns shows. Fiz aqui no Rio também. E... desculpa. A bateria está fraca. E agora eu estou com esses... começando a aparecer outros trabalhos, né? Para sair, para viajar. E é isso. E aí eu não sei como é que vão ficar essas coisas das aulas. Eu acho que eu vou querer manter, porque eu acho que criou-se um vínculo tão legal, para além da música, sabe? Uma coisa de amizade, tudo. E assim, o momento que eu tiver, sempre vou querer manter isso, mesmo que for de uma forma mais reduzida, né? Por conta do tempo que vai ficar mais escasso. Espero, né, que tudo volte, pelo menos, a um mínimo de normalidade, né? Que as pessoas se vacinem para não dar brecha para a criação de novas cepas, né? Que a pessoa não pensa nisso, né? Mas você vacinou 3 vezes, mas o cara vacinou 3 vezes e pegou, mas pegou de uma forma mais branda, quer dizer, o vírus fala assim, opa, enfraqueceu ali, não teve, pega com uma forma que um cara não vacinado, ele vai mudar, é por aqui, e a gente corre o risco de vir uma cepa que seja, né, mais poderosa, aí, sei lá. Mas eu acho que tem que estar acreditar no bom senso das pessoas, né, que vacinam seus filhos. Né? Que eu acho bom vacina as pessoas se vacinar e não vacinar os filhos, né, pelo amor de Deus. Absurdo, absurdo. Mas vamos, como você falou, torcer pelo bom senso aí, que as pessoas se vacinem, né, e cuidem da saúde sua e dos próximos também. Grande Rafa Paulista aí que você citou, né? Grande músico, violonista também. Foi uma das primeiras pessoas entrevistadas nessa live. Na primeira semana de live, ele foi entrevistado aqui. Queria mandar um abraço para ele, agradecer, porque ele foi seu trabalho aí na sua produção, seu produtor, pessoa que viabilizou essa live. Grande Rafa, obrigado. Mas agora eu quero especialmente agradecer ao Lula Galvão, esse músico fantástico que esteve hoje com a gente aqui. Lula, obrigado aí de coração, um privilégio, uma honra poder conversar com você sobre a sua carreira. Obrigado, sei que você é ocupadíssimo por você ter estado hoje aqui para falar do seu trabalho. Obrigado. Marcelo, eu que fiquei feliz com o convite aí, né? Falar contigo. Eu lembro de você da época, você trabalhava no Correio, né? Jornal de Brasília. Jornal de Brasília, é isso aí. Muito, muito prazer, cara, em revê-lo. E fiquei feliz com o convite, honrado. E agradecer a todos que estiveram aí com a gente aí. Nossa, é uma honra para mim, um privilégio, mais uma vez eu repito. Muito obrigado aí, Lula Galvão, por essa oportunidade única, maravilhosa, e recomendo aí, pessoal, quem puder, quem for músico, façam as aulas aí do Lula. Acho que é um privilégio, este sim também, estudar com um músico como ele, fantástico, com tanta bagagem, tanta história. Obrigado, Lula. Obrigado a você, Marcelo. E eu aproveito só para encerrar, agradecer também, o Lula já agradeceu, mas agradecer também todas as pessoas que participaram e foram entrando ao longo dessa live, comentaram, mandaram mensagens aí para o nosso entrevistado. Obrigado. Lula, um grande abraço e espero vê-lo em breve aí nos palcos. Essa loucura melhorando. É isso aí, Marcelo. Um grande abraço. Obrigado. Um abraço, Lula. Tchau. Tchau.